Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez e para trazer o Cloud Game News com várias informações. Vamos falar sobre os novos jogos do GeForce Now, novos jogos no xCloud e também no Boosteroid. Você vai saber também quais jogos da Epic Games, né, gratuitos, vão ser possíveis de jogar em Cloud Gaming. Também vamos destacar aqui, né, que alguns usuários estão recebendo atualizações nas TVs 2020, né, da Samsung com aplicativos de Cloud Gaming. E vamos falar sobre os jogos da Activision que parece que não deve chegar ainda no Game Pass esse ano, mesmo após a compra efetivada, né? A compra da Microsoft, a compra da Activision pela Microsoft. E também vamos falar sobre o PlayStation 5 que lançou aí o seu Cloud Gaming do PlayStation, onde ele traz alguns recursos interessantes como 4K, porém uma restrição para quem quer jogar em Cloud Gaming, né? Na nuvem, acaba não valendo a pena por um motivo muito específico que eu vou explicar para vocês. Então, se você puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar recebendo novidades sobre Cloud Gaming, vamos lá. Então, começando com os jogos grátis da Epic Games, temos 4 jogos, né? 2 jogos chegando essa semana, né? Que estão disponíveis agora para você resgatar, que é o Blazing Sails e o Cube Ultimate Bundle. Esses 2 jogos aí não estão disponíveis em nenhum serviço de Cloud Gaming, né? Então, você pode resgatar aí para ficar lá na sua conta. Porém, nesse momento não dá para jogar na nuvem, né? Na semana que vem também teremos Eternal Threads e The Evil Within. O Eternal Threads está disponível no GeForce Now apenas pela Steam, então pode ser que ele chegue no GeForce Now, né, na semana que vem aí pela Epic Games. E o The Evil Within não está disponível nesse momento em nenhum serviço de Cloud Gaming pela Epic Games, né? A gente sabe que ele está disponível lá no xCloud também. Então, a recomendação dessa semana é apenas resgate, deixe na sua conta quando tiver disponível em algum serviço, você consegue jogar. E agora falando sobre Boosteroid, né? O link tá aí na descrição dos comentários. Se quiser se cadastrar lá, testar a sua velocidade, temos 3 jogos novos aqui na aba Biblioteca e 2 novos jogos na aba Install, né? Então, se você clicar aqui, veremos o Beaming Drive, né? Esse jogo aqui está disponível pela Steam para você jogar no Boosteroid, né? Dá para jogar com controle e com mouse e teclado, você precisa comprar ele na Steam. Também chegou aqui o Wandering Sword pela Steam, né? Compatível com mouse, teclado e com controle também. E por último, aqui da aba Library, né? Da biblioteca, tem o Witchspring R, compatível com mouse e teclado, controle também, disponível pela Steam, então você tem que comprar ele na Steam para poder jogar aqui no Boosteroid. E na aba Install também chegaram 2 novos jogos aqui, Far Cry 5 e Far Cry 6. 3 novos jogos, aliás, tá? E My Hero Ultra Rumble também está disponível aqui para você jogar pela aba Install do Boosteroid, tá? Então, se você tiver esses jogos aqui na Steam, e esse aqui, My Hero, inclusive, é gratuito, tá? Então, eu nem sabia que esse jogo era gratuito. Então, você consegue jogar ele de graça no Boosteroid, claro, somente com assinatura, né? Comenta aqui o que você achou dessa adição aí dos novos jogos no Boosteroid. Falando rapidamente sobre o xCloud, né? Então, novos jogos que chegaram ao xCloud estão disponíveis nesse momento. Forza Motorsport, né, que a gente já trouxe aqui no canal, teste, acabou saindo um pouco atrasado o vídeo, né, então poucas pessoas assistiram. Se você puder voltar aí no canal assistir, ficou bem legal o vídeo, o teste ficou muito bom, tá, rodou muito bem no xCloud, então você pode dar uma conferida aí que tem vídeo aqui no canal, tá. E o YouTube meio que me puniu, né, porque eu postei, tudo bem que eu gravei tarde, né, eu cheguei tarde do trabalho, tive que gravar, editar e tal, demorou. A hora que eu fui postar, né, ia postar à noite, no dia do lançamento, o YouTube ficou processando lá o vídeo e não conseguiu publicar, né? Demorou 3 horas, mais de 3 horas para processar o vídeo, então não deu para publicar no mesmo dia. Eu publiquei no outro dia de manhã e aí não deu o mesmo alcance dos vídeos normalmente, mas tudo bem, né? Vida que segue. Então temos 2 jogos aqui para jogar essa semana aqui no xCloud, né? Que é o From Space, já está disponível aqui, e o Forza Motorsport. Comenta aqui o que você achou, né? Se você tá jogando Forza, como é que tá? Hoje a gente testou também o Forza Motorsport no GeForce Now e não está rodando bem, tá? Não recomendo você assinar o GeForce Now apenas para jogar Forza Motorsport. Por mais que eu tenha pego uma placa 2080, ainda assim o jogo não tá rodando bem lá, tá? Você pode conferir aqui, eu deixei público o vídeo, a live também não teve muito alcance, mas tá público aí, você pode dar uma conferida. E falando em Forza Motorsport, né, a Microsoft lançou um sorteio lá, até retuitei no Twitter, né, onde você tem que retweetar o tweet deles lá, né, rexizar, né, porque mudou o nome, com a hashtag, cadê a hashtag? E aí você tem a possibilidade de ganhar esse carro aqui. Cara, a imagem tá bem ruim, eu deixei 1080p, né, mas tá bem ruim aqui, não sei porquê. Enfim, ganhar esse carro aqui, né, de corrida
Eu nem sei que carro que é. Você pode ganhar esse carro e dentro dele, o que vem? Um Xbox Series S Black com 1 TB, né? E aí você abre ele, pluga teus cabos, joga, depois fecha e pode ir embora com o seu carro. Cara, muito legal mesmo. E vai estar disponível 10 de outubro. Então, na verdade, isso aqui, né? Aparentemente, eles vão vender isso aqui. Vamos ver a notícia, né? Parece que eles vão vender. Eu sei que tem como retweetar lá pra ganhar também, mas parece que eles vão vender. Vamos ver o que eles dizem. Pra comemorar o lançamento de Forza Motorsport, console Xbox Series S foi aonde nunca esteve antes, sob o capô de um carro. Xbox, Forza Motorsport e New Bright juntam-se às oficinas para criar um carro único controlado por rádio com um console. Tem até o controlador, né? Com o console Carbon Black do Xbox Series S. O design exclusivo presta homenagem ao inovador e ultra moderno carro de corrida 2023 Cadillac Racing. Ó, é o Cadillac, tá? Eu errei. Um dos 2 carros da capa da GM do Forza Motorsport. Além do design elegante, das opções de cores, tarará, o veículo com controle de rádio completo vem equipado com um desempenho AWD, luzes de trabalho e um retransmissor RC. Caramba, cara, isso aqui é realmente pra corrida mesmo, né? Não é só pra enfeite, né? Pra você botar o console lá dentro e sair correndo. Que massa. Pra ter a chance de ganhar essa criação personalizada e proporcionar uma ótima exibição dos troféus em casa, tudo que você precisa fazer é retweetar a conta do Xbox X no Twitter. Cara, vou mostrar pra vocês. Cara, foi muita informação nos últimos dias. Tá aqui, ó. Do dia 11 de outubro, tá? De ontem eu retweetei já com essa hashtag aqui, Xbox RCS Sweepstakes, né? E aí você retweeta essa postagem aqui do Xbox, que não se chama mais retweetar, é repostar, né? Essa postagem aqui do Xbox com essa hashtag e você concorre ao Cadillac com o Xbox Series S dentro. Muito massa. Porém, né, cara, eu já perdi as esperanças de ganhar isso aqui. Eu duvido que isso... Cara, eu nunca vi eles divulgar quem ganha isso aqui, né? Não tô duvidando do sorteio, mas nunca vi eles divulgar. Então, não sei, né? Mas não custa tentar. Faz aí, né? Apenas apertar um botão, vai que você ganha. E agora falando sobre GeForce Now, então, novos jogos adicionados ao serviço hoje, né? Essa semana, toda quinta-feira, temos novos jogos no serviço e eu sempre trago aqui pra vocês. Então, na semana passada aqui, no nosso site Cloud Games BR, tem todos os jogos que chegaram na semana passada e que vão chegar ainda esse mês, né? Além dos jogos que chegaram essa semana. Então, 23 jogos compatíveis nessa semana do dia 12 do 10. Forza Motorsport, né, que chegou já no dia do lançamento. Além disso, né, Forza Motorsport está disponível pela Steam também, né, não só pelo Xbox Game Pass. Então, você pode jogar no GeForce Now de 2 formas, ou comprando ele na loja Microsoft, ou comprando ele na Steam, ou assinando o Xbox Game Pass. 3 formas, na verdade, né? Porém, né, como eu falei, não recomendo você jogar Forza Motorsport no GeForce Now da Abia, pelo menos, não tá rodando bem, né? Você vai conseguir jogar, mas não tá rodando bem. Outros jogos aqui, então, From Space, né, que também tá no Game Pass, você vai conseguir jogar com as 2 assinaturas da Xbox Game Pass e GeForce Now, né? Hotel, a Resort Simulator, um lançamento da Steam, Salt Sea Chronicles, Star Trek Infinity e Tribe, Primitive Builder, os 3 disponíveis pela Steam. Lords of the Fallen, disponível pela Steam e pela Epic Games. Bad North, disponível pelo Xbox Store. Call of the Sea e For the King, também disponível pelo Xbox Store. Golf with Your Friends está disponível pelo Xbox Game Pass. Metro Simulator 2 e Moonbreaker, disponível pela Steam. Narita Boy, pela Xbox Store. Rubber Bandits, pelo Xbox Game Pass. Sifu, Star Renegades, Street of Rogue e Supraland, disponível pela Xbox Store. Supraland 6 Inches Under, pela Epic Games Store. The Surge, pelo Xbox Store. Tiny Football, pela Steam. E por último, Yes Your Grace, pela Xbox Store. Então, sempre que tá aqui pela Xbox Store, significa que não dá para jogar pelo Game Pass, mas você pode comprar ele na Microsoft Store e jogar pelo GeForce Now, beleza? E como eu falei, aqui no nosso site tem todos os jogos que ainda devem chegar até o final do mês, tá? Então dá uma conferida, o link tá aí na descrição e nos comentários. Outra novidade que eu trouxe aqui no X, né, no Twitter, X, TV Samsung modelo 2020 no Brasil estão recebendo finalmente o update que libera o Cloud Game, né, aplicativo do GeForce Now e do xCloud. Isso veio informações pelo próprio Twitter, né, o Caiobá 125 mandou para mim, né, esse print aqui mostrando que ele já conseguiu baixar o aplicativo do Xbox e do GeForce Now lá na TV dele, que é modelo TU 7000, tá? Então, se você tiver esse modelo aqui,
dá uma conferida se já não tem o update aí pra você atualizar. E se você tiver outros modelos 2020, tenta atualizar, vai que apareceu aí já, né, o update, você faz e comenta aqui se você conseguiu, né? Se você já conseguiu baixar os aplicativos de cloud. Então, muito interessante, finalmente chegando, né? Uma falha enorme de comunicação da Samsung de dizer, cara, quando que vai chegar esses aplicativos para as TVs 2020 no Brasil, né? Porque eles falam que será lançado no mundo, mas não falam quando chega no Brasil. Aí o pessoal que tem as TVs 2020 fica esperando e não chega. Outro assunto que temos aqui para falar, então, os jogos mais recentes da Activision Blizzard começarão a chegar ao Xbox Game Pass em 2024, se o acordo da Microsoft for fechado. Isso é informação aqui do The Verge, tá? Um resuminho aqui: Modern Warfare 3 e Diablo 4 não farão parte do Xbox Game Pass em 2023, mas ainda há espaço para alguns jogos mais antigos serem adicionados antes de 2024. E essa informação é oficial da Activision, tá? Eles até separaram um tweet aqui, então vamos ler o tweet oficial que é melhor, né? A própria Activision postou no seu Twitter: é incrível ver a expectativa aumentando para Call of Duty Modern Warfare 3 à medida que continuamos a trabalhar para a aprovação regulatória do acordo com a Microsoft. Temos recebido algumas perguntas sobre se nossos jogos futuros e lançados recentemente estarão disponíveis via Game Pass. Embora não tenhamos planos de colocar Modern Warfare 3, ou Diablo 4 no Game Pass esse ano, ainda que o acordo for fechado, esperamos começar a trabalhar com o Xbox para levar nossos títulos, a mais jogadores ao redor do mundo. E prevemos que começaremos a adicionar jogos ao Game Pass em algum momento do próximo ano. Então, a própria Activision informando aqui que a previsão desses jogos lançados recentemente e os novos jogos, né, a chegar ainda em 2023, não vão chegar esse ano, mesmo que a compra feche amanhã, por exemplo, né, que também existe aí essa expectativa de que essa semana que vem já possa acabar, né, todo esse processo aí, né, finalmente, ninguém aguenta mais, tomara que termine logo realmente. Mas mesmo com essa expectativa de acabar, a Activision diz aqui que não vai lançar os seus jogos no Game Pass, seus jogos recentes. Lembrando que a gestão ainda é da Activision, né, nesse momento, então não se sabe se as coisas podem mudar. Mas eu imagino, isso eu já venho falando, né, eu falei em algumas lives aqui, que eu imaginava que isso não ia acontecer, que os jogos não iam chegar assim logo de cara, todos de uma vez, né. Sempre falei isso, então eu continuo achando que realmente vai ser dessa forma, até porque o próprio serviço da Microsoft xCloud, principalmente o xCloud, né, não iria aguentar, eu acho, né? Se a gente vê agora com novos lançamentos já tem essas filas, imagina colocar todos os jogos da Activision, né, Call of Duty, aí no serviço seria muito complicado. Eu acho, na minha opinião, comenta aí o que você acha. E aí eles destacam que essa decisão não aborda os muitos jogos existentes da Activision Blizzard que foram lançados anos atrás e poderiam ser adicionados ao Game Pass. A Activision tem um enorme catálogo de jogos, né, Call of Duty, existentes que muitos esperam que façam parte do Xbox Game Pass. Então, realmente, né, pode ser que após a aprovação, muitos jogos cheguem, né, os jogos mais antigos, mais clássicos aí da Activision. Mas fica claro aqui, né, que não teremos lançamentos recentes no Game Pass da Activision. E o prazo final aqui, né, também eles destacam que é 18 de outubro na semana que vem, né, o prazo final. Então, semana que vem deveremos ver aí um desfecho final desse acordo de compra da Activision. Bom, nos resta aguardar, né, já que aguardamos tanto tempo, não custa mais aguardar 3 meses também, né, ou mais, né, porque 2024 tem 12 meses. Enfim, vamos esperar. E agora falando sobre PlayStation, né, então o PlayStation traz o Cloud Streaming, né, que seria o Cloud Gaming do PlayStation, né, do PlayStation 5. Porém, tem alguns problemas, né, tem bastante coisa interessante nesse Cloud Game deles, mas tem coisas aqui que vão inviabilizar completamente a sua esperança de jogar em Cloud Game do PlayStation, né? Então ele será lançado esse mês para membros do PlayStation Plus Premium, né? Esse serviço, essa assinatura que ainda não está disponível no Brasil. O acesso ao streaming inclui títulos PlayStation 5 compatíveis no catálogo de jogos, testes de jogos e compras na PS Store. Então, jogos comprados também serão possíveis de jogar, né? Então, o comunicado da Sony diz o seguinte: a partir desse mês começaremos a lançar o acesso de streaming na nuvem para títulos digitais do PlayStation 5 compatíveis no catálogo de jogos do PlayStation Plus e testes de jogos, bem como títulos compatíveis na biblioteca de jogos do PlayStation 5 que os membros do PlayStation Plus Premium possuem.
Então, se você for membro desse plano aqui que não está disponível no Brasil, tiver comprado um jogo lá que esteja, né, compatível com o cloud streaming deles, você vai conseguir jogar em nuvem, né? Mas ainda calma, que tem mais coisas. Jogos selecionados do PlayStation 5 estarão disponíveis para streaming e planejamos ter centenas de títulos do PlayStation 5 para oferecer suporte a esse novo benefício. Isso inclui principais sucessos do PlayStation 5 no catálogo de jogos do PlayStation Plus, como Marvel Spider-Man Miles Morales, Horizon Forbidden West e vários outros títulos. Testes de jogos para jogos PlayStation 5 como Hogwarts Legacy, The Witcher 3 e Callisto Protocol. Então você vai poder, na nuvem, né, do PlayStation 5, vai poder jogar, testar jogos e títulos digitais do PlayStation 5 adicionais que os membros possuem, né, aquilo que eu falei. Então se você tiver comprado alguns jogos compatíveis como Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys e Fortnite, você vai poder jogar na nuvem do PlayStation 5 sem baixar o jogo. Então aqui um print, né, de como vai funcionar, né, a tela do streaming aqui do PlayStation, e você pode selecionar uma resolução até 4K. O streaming em nuvem PlayStation 5 está disponível exclusivamente no console PlayStation 5 no lançamento. Então é aqui um grande problema, né? O serviço vai estar disponível apenas no console PlayStation 5. Então se você esperava jogar no celular, né, ou em qualquer outro dispositivo, numa TV, Samsung, por exemplo, via aplicativo, não vai ser possível, pelo menos no lançamento, porque você vai obrigatoriamente ter que ter um PlayStation 5 para poder jogar, tá? Então isso acaba sendo apenas uma vantagem a mais para quem tem o PlayStation 5 e não um serviço de cloud gaming em si disponível aí, né, para todo mundo. O que acaba quebrando um pouco a expectativa, mas enfim, a estratégia da Sony sobre o assunto, né? Então a única diferença aqui é que você tendo um PlayStation 5, ao invés de baixar o jogo, você vai poder executar ele direto na nuvem da Sony, né? Aqui eles destacam também a resolução, né? Então ele vai ter até 4K, 1440p, 1080, né, com 60 FPS e também vai ter HDR disponível. Também esse Cloud Game vai permitir o áudio aprimorado, né, incluindo 5.1 e 7.1 3D e as capturas de tela, né, você vai poder gravar até 3 minutos de vídeo, capturar desses jogos mesmo em Cloud Game, tá? E uma outra desvantagem aqui, né, é que não vai ser lançado para o Brasil. O Brasil nem tá no cronograma, tá? Então o Japão, né, vai chegar lá pelo dia 17 de outubro, na Europa vai chegar lá pelo dia 23 de outubro e América do Norte lá pelo dia 30 de outubro. Brasil completamente fora. Se você é de Portugal, está disponível em Portugal, tá? Tá selecionado aqui. Então é isso, esse é o Cloud Gaming da Sony, um pouco frustrante, né? Vamos dizer assim, porque uma que não tá no Brasil, o Brasil foi completamente esquecido, e outra que é exclusivo do console, o que também não faz sentido, né, ser um cloud game, eles chamam de cloud streaming, né? Então é realmente totalmente focado para quem tem o PlayStation 5. Eles querem vender PlayStation 5, não querem que você assine o serviço só para jogar em nuvem. Comentei o que você achou desse serviço da Sony. Bom, essas foram as notícias de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e até a próxima.